Título 5 da prova. Salvo o negócio em que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção ou por perícia. Confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Não tem eficácia a confissão se ela advém, se ela provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Salvo quando exigidos por lei outros quesitos, a escritura pública vai conter data, local de realização, reconhecimento da identidade, capacidade das partes, de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. A qualificação das partes, demais comparecentes com indicação quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. A assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como o tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz a assinará por ele a seu rogo. A escritura será redigida na língua nacional. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deve comparecer tradutor público para servir de intérprete ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências e outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, assim como dos traslados de autos, quando por outro escrivão concertados. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídas por tabelião oficial de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Os traslados e as certidões serão considerados instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, não tendo relação direta, porém, às disposições principais ou com a legitimidade das partes. As declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Anuência ou autorização de outrem, necessária validade de um ato, será provado do mesmo modo que este e constará sempre que se possa do próprio instrumento. O instrumento particular, feito e assinado ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. A cópia fotográfica de documento conferido do tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. A prova não supre a ausência de título de crédito ou de original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português. As reproduções fotográficas, cinematográficas e os registros fonográficos em geral, qualquer outra reprodução mecânica ou eletrônica de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte contra quem lhes for exibido não lhes impugnar a exatidão.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor quando escriturado seu vício extrínseco e intrínseco forem confirmados por outros subsídios. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular, revestido de requisitos especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Não podem ser admitidos como testemunhas menores de 16, o interessado no litígio, o amigo íntimo e o inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento de pessoas a que se refere esse artigo. A pessoa com deficiência pode testemunhar a igualdade de condições com as demais, sendo-lhe assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Aquele que se nega a submeter a exame médico necessário não pode aproveitar-se de sua recusa. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz pode suprir a prova que se pretendia obter com o exame, que está recusando. Parte especial, livro 1, Direito das Obrigações, título 1, Modalidade das Obrigações, capítulo 1, Obrigações de dar. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios. A obrigação de dar coisa certa abrange, ela abraça os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Regra geral, a obrigação de dar coisa certa, ela vai ser arrancada junto com os acessórios dela, mesmo que não mencionados, a não ser se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Se na obrigação de dar coisa certa a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente condição suspensiva, aqui a gente está na obrigação de dar coisa certa. Na obrigação de dar coisa certa, se a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Na obrigação de dar coisa certa, se a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Porque é uma obrigação de dar coisa certa, só que ela se perdeu sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva. Fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Agora, se a culpa é resultado do devedor, ele vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Tudo isso aqui é obrigação de dar coisa certa. Se a coisa se deteriorar e não for o devedor culpado, o credor pode resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido do seu preço, o valor que perdeu. A coisa se deteriorou, só que não é culpa do devedor. O credor pode resolver a obrigação ou até mesmo aceitar a coisa. Primeira alternativa, resolver a obrigação porque está deteriorado. Na segunda alternativa, ele pode aceitar a coisa abatido de seu preço, o valor que perdeu com a deterioração. Tudo isso está acontecendo porque não foi culpa do devedor. Agora, se o devedor é culpado, o credor ele pode exigir o equivalente
ou aceitar a coisa no estado em que se acha, mesmo deteriorado. Agora, aí fica o direito de reclamar em um e em outro caso indenização por perdas e danos, porque aí tem a culpa do devedor. Na obrigação de dar a coisa certa, se o devedor é culpado pela deterioração, o credor pode exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito de reclamar, nos dois casos, em um e em outro caso, indenização das perdas e danos que obteve, porque aí tem a culpa do devedor. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, até a tradição, com seus melhoramentos e acrescidos. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais ele pode exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, pode o devedor resolver a obrigação. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Os frutos percebidos são do devedor, os frutos pendentes são do credor. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais pode exigir aumento no preço. Agora, se o credor não anuir, o devedor pode resolver a obrigação. Frutos percebidos são do devedor. Frutos pendentes cabe ao credor. Percebidos, devedor. Pendentes, credor. Se já estão percebidos, do devedor. Pendentes, credor. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais pode exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Frutos percebidos do devedor, frutos pendentes, credor. Se a obrigação for de restituir coisa certa, na obrigação de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder, antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Na obrigação de restituir coisa certa, ela se perdeu. Essa coisa se perdeu, só que não foi culpa do devedor. Antes da tradição, sofre o credor a perda e a obrigação se resolve, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Agora, se a coisa se perder com culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, o credor vai recebê-la, tal qual se ache, sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, o credor ele vai receber deteriorada mesmo, porque é de restituir, só que não tem culpa do devedor. O credor ele vai receber no estado em que se acha a coisa deteriorada, porque o devedor não tem culpa. E o credor não tem direito à indenização. Agora, se houver culpa, o devedor vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Se na obrigação de restituir coisa certa sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa certa, sem despesa ou trabalho do devedor, ele fez nada. Quem vai lucrar vai ser o credor e não precisa indenizar o devedor na obrigação de restituir coisa certa. Se sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, quem vai lucrar vai ser o credor, desobrigado de indenização. Se para o melhoramento ou o aumento o devedor empregou um trabalho ou um dispêndio, o caso vai se regular pelas normas atinentes às regras das benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso. Quanto aos frutos percebidos, vai observar do mesmo modo o disposto neste código acerca do possuidor de boa-fé e de má-fé. Tudo isso
na obrigação de restituir coisa certa. Agora a coisa é incerta. A coisa incerta, ela precisa ter uma indicação, ela não é tão incerta ao ponto de não ter um gênero nem quantidade. A coisa incerta, ela não é tão incerta ao ponto de não saber o gênero e a quantidade. Ela é incerta, mas não a tal ponto. A coisa incerta, ela precisa ser indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Qual o gênero? Grãos. Quantidade, 2 sacos. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor na obrigação de dar coisa incerta. Agora, se o contrário não resultar do título da obrigação, não é das circunstâncias do caso, não, é só do título da obrigação. Mas só que o credor não pode dar a pior e nem é obrigado a prestar a melhor. A coisa incerta, ela é indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Ao devedor. Porque assim, já está incerto, né? O devedor precisa escolher pelo menos escolher, né? Já está incerto. Já está incerto o gênero. Não, já está incerta a coisa. Está só determinado o gênero e a quantidade. Aí, a chance de escolher fica para o devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Só que o credor não é obrigado a dar coisa pior, aliás, não pode dar a coisa pior e nem prestar a melhor. Após a cientificação da escolha feita do devedor ao credor, aí é uma obrigação de dar coisa certa. Antes da escolha, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior o caso fortuito. Peraí, mas o devedor aqui não é o devedor do dinheiro, é o devedor da obrigação de dar a coisa incerta. Então, vamos ver de novo. A obrigação de dar a coisa incerta, ela é indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Devedor é o devedor da obrigação de dar a coisa incerta. Então, é a ele que pertence a escolha. Ele que vai... É incerta, só tem gênero e quantidade. Então, é o devedor que vai escolher, né? É o devedor que vai escolher. Ele vai escolher se ele vai dar... Não são grãos, ele vai escolher se vai dar milho, feijão ou arroz. São grãos. A escolha cabe ao devedor. É ele que está lá na fazenda, né? Se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas só que ele não pode dar coisa pior e nem ser obrigado a prestar a melhor. Após o credor ser cientificado da escolha, aí vai ser obrigação de dar coisa certa. Antes da escolha, não pode o devedor que está lá na fazenda alegar que perdeu a coisa, deteriorou a coisa, ainda que fosse mau caso fortuito. Sim, ainda que por força mau caso fortuito, simplesmente porque era obrigação da coisa incerta. Então, tudo se perdeu? Não pode ter isso. Obrigações de fazer. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Incorre na obrigação de indenizar por perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Show de Luan Santana. Luan Santana chega e ele fala que ele não vai cantar. Mas ele foi contratado. É obrigação de fazer. Só ele que é o cantor naquele momento. O devedor ele está se recusando a uma prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Ele não tem culpa, por exemplo, a voz dele não está funcionando. Não tem culpa, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, ele vai responder por perdas e danos. A voz dele está ruim porque ele tomou bebida gelada e não podia. Culpa dele. Ele vai responder por perdas e danos. Não teve culpa, resolve a obrigação, ele devolve o dinheiro. Com culpa, responde por perdas e danos. Devolve o dinheiro e responde por perdas e danos, por exemplo. Se o fato puder ser executado por terceira pessoa,
será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Tem um segundo cantor. Vamos colocar o segundo cantor, um cantor regional, para poder cantar. O credor vai ter a festa e o terceiro vai cantar. E aí, quem vai pagar vai ser o devedor, a custa do devedor. Havendo recusa, porque o devedor se recusou ou está em mora. Além disso, vai ter a responsabilidade pela indenização cabível, né? Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Capítulo 3, obrigação de não fazer. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. A obrigação vai ser extinta, a obrigação de não fazer vai ser extinta, porque, sem culpa do devedor, lhe se tornou impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Se ele praticar o ato a cuja abstenção se obrigara no contrato, o credor pode exigir dele que o desfaça, porque ele fez uma coisa que não podia, sob pena de se desfazer à sua custa aquilo, ressarcindo o culpado perdas e danos. Em caso de urgência, pode o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Obrigações alternativas. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Se outra é da mesma forma que a incerta, né? A alternativa cabe ao devedor. Se outra coisa não se estipulou. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicas, de 2 em 2 meses, por exemplo, a faculdade de opção pode ser exercida em cada período e essa opção é do devedor. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Não pode o devedor, entretanto, obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção pode ser exercida, é uma faculdade, ela pode ser exercida em cada período. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. São 3 optantes, só que cada um decide de uma forma. Quem vai decidir então vai ser o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. Se o título deferir opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercer a escolha, cabe ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Porque o terceiro não quer ou ele não pode exercer o munus de fazer a escolha. O juiz vai escolher se as partes não acordarem. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação, porque é alternativa, né? Uma das prestações não pode ser objeto de obrigação, ou se tornada inexequível, aí o débito ele subsiste quanto à outra. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das obrigações, aqui é com culpa. Não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor escolha, ficará o devedor obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou mais as perdas e danos, se o caso determinar. 254. Nós temos aqui na mesa 2 prestações. Uma prestação letra A e uma prestação de letra B. Há uma culpa do devedor. E aí, na B, ele não vai poder cumprir a B, porque ele teve culpa. Ele quebrou a B. Não competia ao credor a escolha no título, né? Então, o credor não tinha como escolher se era A ou se era B que ele ia querer. Como teve uma culpa do devedor em quebrar a B, ele vai ficar obrigado a pagar o valor daqui por último se impossibilitou, mais a perdas e danos que o caso determinar.
Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou valor da outra. A escolha aqui cabe ao credor. Só que uma das prestações tornou isso possível. Temos na mesa a prestação A, a prestação B. Novamente, o devedor quebrou a entrega da B, da prestação B. Só que cabia a escolha ao credor. O credor ele tem direito de exigir a prestação subsistente, ou seja, a ou valor da B, com perdas e danos, porque tem culpa do devedor. Se por culpa do devedor a A e a B se tornarem inexequíveis, pode o credor reclamar o valor de qualquer uma das duas, não importa se é mais caro ou se é mais barata, além da indenização por perdas e danos. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, todas se tornarem possíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores ou devedores. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, quer por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Por exemplo, um cavalo. Um cavalo é indivisível. A entrega de um cavalo é indivisível. É uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Como é que você vai entregar a metade de um cavalo? Então, é pela natureza da coisa, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Se houver dois ou mais devedores e a prestação não é divisível, cada um vai responder pela dívida toda. Tem uma fazenda e tem um pai e um filho que são donos de um cavalo que foi vendido. São dois. Eles são obrigados a entregar o cavalo. Só que o cavalo não é divisível. Tanto o pai quanto o filho vai responder pela dívida inteira, R$50 mil do cavalo. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não é divisível, cada um deles responde pela dívida toda. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Você tem uma dívida de R$50 mil, de R$30 mil, aliás. Vocês três são devedores. R$30 mil. Só que um pagou a dívida. Então, dois não pagou. Dois não pagaram a dívida. Esses dois... Aliás, o que pagou subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Então, na verdade, quem pagou vai ter R$20 mil de crédito para poder cobrar dos que não pagaram. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Se a pluralidade for, ao invés de devedor, for de credor, né, não temos uma pluralidade de credores, poderá cada um deles, cada um dos credores, exigir a dívida toda, a dívida inteira. Porque é pluralidade de credor.
Cada um deles pode exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão dessa dívida inteira, pagando a todos conjuntamente a um só, dando este calção de ratificação aos outros credores. É uma dívida de R$30.000 e tem o Banco Bradesco e o Itaú. Eles que são os credores desse dinheiro. Não, vou colocar 3. Bradesco, Itaú e Santander. É uma pluralidade de quê? De credores. Tanto o Banco Santander, quanto o Banco Itaú, quanto o Banco Bradesco, pode exigir a dívida inteira, de R$30.000. O devedor, ele vai lá e paga a dívida. 10.000 para o Bradesco, 10.000 para o Itaú e 10.000 para o Santander. Então, ele pagou a todos conjuntamente. Está desobrigado. Ele pagou apenas ao Santander, dando... ele vai dar uma calção de ratificação quanto aos outros credores. Se um dos credores receber a prestação por inteiro, o Santander receber R$30.000 da dívida Bradesco, Itaú e Santander. A cada um dos outros, Bradesco e Santander, assiste o direito de exigir Bradesco e Itaú. É uma dívida de R$30.000 que deve ao Bradesco, Itaú e Santander. Só que o Santander recebeu a prestação toda, R$30.000. Bradesco e Itaú têm o direito de exigir do Santander a parte que lhe caiba no total. Se um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não fica extinta para com os outros, mas estes só a podem exigir descontada a cota do credor remitente. Novamente, Bradesco, Itaú e Santander. O valor do crédito é de R$30.000. Só que 10.000 Bradesco, 10.000 Itaú, 10.000 Santander. O Santander, ele remitiu R$10.000. Ok, mas o Bradesco e Itaú não. A obrigação não fica extinta para com os outros, só que Bradesco e Itaú só pode exigir descontando R$10.000. Ou seja, ao invés de 30, agora é 20.000, descontada a cota do credor remitente. O mesmo critério se observará no caso de transação, inovação, compensação e confusão. Uma coisa indivisível, ela não é para sempre indivisível. Ela perde o caráter de divisível, a qualidade de indivisível, quando ela se resolver em perdas e danos. Se para o efeito disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, eles responderão em partes iguais, né? Agora, se for de só uma culpa, os outros ficam exonerados, respondendo só o devedor culpado pelas perdas e danos. Capítulo 6. Obrigações solidárias. Seção 1. Disposições gerais. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Vamos novamente para o exemplo. É uma dívida de R$30.000. Bradesco, Itaú e Santander são os credores de R$30.000 ao mesmo tempo. Então, eles são credores solidários. Eles têm direito ao crédito total. A solidariedade ela não é presumida. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Então, pode ser de um jeito para um e de outro para o outro. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores ou a prazo ou pagável em um lugar diferente para o outro.
precisa ser tudo igual, não. Para o Código Civil, cada um é um. Solidariedade ativa. Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação toda. Porque, afinal de contas, eles são credores solidários. Enquanto algum dos credores solidários não demandar o devedor comum, a qualquer deles poderá. Aqui é o seguinte: Bradesco, Itaú e Santander são credores solidários de uma pessoa. Então, é um devedor comum do Bradesco, Itaú e Santander. Não tem nenhuma demanda, então, tanto o devedor pode pagar para o Itaú, quanto para o Santander, quanto para o Bradesco. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Se pagou tudo, vai pagar tudo. Agora, se a dívida é de 30 mil reais e você pagou só 5 mil, não importa para quem, então você está devendo só 25 mil, porque a dívida era de 30 mil. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida toda, aliás, a dívida até o momento, o montante do que foi pago. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, por exemplo, o Bradesco faliu e deixou herdeiros. Cada um desses herdeiros só tem o direito de exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quião hereditário. Salvo se a obrigação for indivisível. 270, vamos ver isso aqui. Os herdeiros do cocredor falecido só podem reclamar o respectivo quinhão hereditário, ou seja, a parte do crédito solidário cabível de cujos e não a totalidade do crédito. Por exemplo, A, B e C são credores solidários de D. D deve 60 mil para A, B e C. Mas A morreu e deixou E e F como herdeiros. E e F eles só podem reclamar a cota do crédito de cujos 20 mil reais. 60 mil dividido para 3 igual a 20 mil. A metade relativa ao quinhão hereditário de cada um. Então, é 20 mil, que é a cota do A, só que A tem 2 filhos, então é 10 mil para cada. Cada herdeiro só tem o direito de exigir e de receber, né, o pedaço dele. O pedacinho que ele tem. A cota do crédito que corresponder ao seu quião hereditário. Mas a prestação poderá ser exigida por inteiro se o falecido deixou um único herdeiro ou se todos os herdeiros agirem em conjunto se a prestação for indivisível. Ah, tá. Aqui é o seguinte, a cota é de 20 mil reais, só que A só deixou um filho. Se ele deixou um único herdeiro, ao invés de, ele não vai ter quião hereditário, corresponde ao quião hereditário dele tudo. A cota toda de 20 mil, não é metade, porque ele é filho único. Ou se todos os herdeiros agirem em conjunto, se a prestação for indivisível. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, a solidariedade persiste para todos os efeitos. 271.
A conversão da prestação em perdas e danos, em razão do inadimplemento da obrigação, não tem capacidade de alterar a solidariedade que subsiste para todos os efeitos, até mesmo no que concerne aos juros e às demais obrigações acessórias que porventura houver. Qualquer um dos credores estará autorizado a exigir do devedor o pagamento integral da indenização por perdas e danos. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento responde aos outros pela parte que lhes caiba. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento responderá em face dos outros pela parte que cabia aos outros. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. São três credores solidários. O devedor ele não pode opor uma exceção pessoal a todos. Ele pode opor a um. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável pode aproveitar para todos, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. 274. Havendo decisão contrária a um dos credores solidários, qualquer que seja o motivo, acolhimento de exceção pessoal ou comum, esta não vai atingir os demais, cujos direitos ficarão incólumes. E sendo aquele julgamento favorável, proposta a ação por um dos credores ou pelo devedor comum, aproveitará a todos os cocredores sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer cocredor. Logo, se o devedor comum somente opôs ao credor solidário, réu, vencedor da demanda e único beneficiário, a exceção que lhe era pessoal, nada obsta a que, em momento oportuno, venha opor, em relação aos demais credores não participantes da demanda, as respectivas exceções pessoais, pois, em relação àquele que atuou na demanda, o devedor nada mais poderá opor. Por força do artigo 273, a exceção pessoal não se estende aos demais cocredores, que por isso não podem tirar proveito daquela decisão. O artigo 274 justifica-se porque, em razão da solidariedade, qualquer um dos cocredores pode demandar o devedor, pleiteando a totalidade do débito, dispensando-se o litisconsórcio ativo facultativo, ou seja, a atuação conjunta em juízo dos credores solidários. É necessário admitir a eficácia subjetiva da coisa julgada material, alcançando os interessados não integrantes da relação processual somente para conceder-lhes benefícios sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. A decisão de improcedência na ação proposta pelo credor beneficia todos os devedores solidários, mesmo os que não foram partes do processo, exceto se fundada em defesa pessoal. Solidariedade passiva. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores parcial ou totalmente a dívida. Aqui, no caso, é uma solidariedade passiva. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. O fato dele estar entrando com ação contra um ou alguns devedores não tem o poder de quebrar a solidariedade passiva. Não é uma renúncia à solidariedade. A solidariedade persiste.
Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses herdeiros será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. 276. O falecimento de um dos devedores solidários não rompe a solidariedade que continua a onerar os demais co-devedores, pois os herdeiros respondem pelos débitos do falecido, desde que não ultrapassem as forças da herança. Com o débito do devedor solidário, dividir-se-á a dívida, se divisível, apenas em relação a cada um dos seus herdeiros, pois cada qual só responde pela cota respectiva correspondente ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, hipótese em que o credor demandar, os herdeiros serão considerados por ficção legal como um só devedor solidário relativamente aos outros co-devedores solidários. Por exemplo, A, B e C são devedores solidários de 600 mil. De D, que é o credor, né? C morreu e deixou 2 herdeiros, sendo que cada um só será obrigado a pagar a D, que é o credor, a quantia de 100 mil reais, que é metade da cota. Ele tem 2 filhos, a dívida não é de 600 mil. 600 mil que divide para 3 é 200 mil. 200 mil que divide para 2, 100 mil, porque o C morreu e tem 2 filhos, então a dívida é de 200 mil. Cada um fica obrigado ao respectivo quinhão hereditário, né? Por exemplo, aliás, continuando, agora a dívida não é um dinheiro, não é uma coisa certa, é a entrega de uma casa. O credor pode, ante sua indivisibilidade, ou seja, a casa é indivisível, ele pode exigir a prestação por inteiro, mas a responsabilidade dos herdeiros reunidos não pode ser superior às forças do acervo hereditário. O credor pode, ante sua indivisibilidade, exigir a prestação por inteiro. Só que só que ele vai esbarrar com o limite, né, do quinhão, do acervo hereditário. A responsabilidade dos herdeiros reunidos, mas a responsabilidade dos herdeiros reunidos não poderá ser superior às forças do acervo hereditário. É até o limite da herança, de todo jeito. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não pode agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não pode agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente mais perdas e danos, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos,
não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. O credor pode renunciar à solidariedade a favor de um, ou de alguns, ou de todos os devedores. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os co-devedores. No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por ela toda, por toda ela para com aquele que pagar.